Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Dá vontade de já emendar, né, irmãos? E ficar só repetindo que nos braços dele é o melhor lugar, porque é verdade, amém? Que bom que você veio. A gente fica olhando assim de longe, a gente força o olho porque a gente não enxerga direito. Mas é uma alegria quando a gente vê o rostinho de cada um de vocês aqui. Nesse lugar preparado para nós estarmos como igreja, recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Queridos, e o que eu acho maravilhoso é que o Senhor, Ele nos mostra em todo o tempo que Ele tem o controle de tudo. Que Ele está no controle de todas as coisas. Eu comentei com o Tom de manhã, acho que comentei com a Júlia também, enquanto o pastor Felipe pregava de manhã. Aí eles cantaram esse hino. Aí eu comentei, eu falei, não é possível. Porque o tema da mensagem hoje é o descanso e o princípio da renovação. Eu falei, obrigada, Jesus. Porque mais uma vez a mensagem não fui eu que fiz. Muito obrigado, porque é o Senhor que cuida da sua igreja, é o Senhor que cuida do seu povo. E o Senhor, Ele ama de uma forma grandiosa cada um de vocês que estão aqui. Isso é cuidado do Senhor conosco, amém? Então, querido, que você receba essa palavra no seu coração hoje, não como uma mulher falha, cheia de defeitos, de erros, mas como vindo da parte de Deus para a sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela é verdade. E nós vamos compartilhar essa palavra nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Salmo muito conhecido, amém? Salmo 91. Nós vamos compartilhar o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor para a nossa vida nesse dia de hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repita comigo, descansará. À sombra do Onipotente tem descanso. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra. Espírito Santo de Deus, gera a vida do Senhor. Traz a revelação que só o Senhor tem poder para trazer. Pai, quebranta o nosso coração, tira de nós toda a incredulidade. Deus, em nome de Jesus, que todas as outras vozes na nossa mente, na nossa cabeça, sejam caladas nesse momento, submissas à autoridade da palavra e do nome de Jesus, que está acima de todos. Pai, é em teu nome que eu peço ao Senhor que nós não sejamos roubados, mas que o nosso pensamento seja levado cativo à obediência do Senhor. Que todo ladrão da palavra, que toda frieza, que toda mentira fora, anjos com as crianças. Pai, que tudo aqui seja feito para que o seu nome seja engrandecido e glorificado. E que nós possamos sair daqui tendo recebido tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. E dando continuidade na minha fala, que eu amo esse cuidado do Senhor em confirmar as coisas, não que Ele precise fazer isso, irmãos. Às vezes nós vamos pedir uma confirmação do Senhor, e Ele não vai dar, Ele não tem obrigação de fazer isso. Mas tem certos momentos na nossa vida que o Senhor, Ele tem um cuidado de fazer as coisas. E às vezes a gente pega uma mensagem, principalmente quando é uma passagem da Bíblia muito conhecida, e a gente fica assim, Deus, será que isso é do meu coração? Será que isso é meu? Não, mas essa mensagem está tão simples, será que dá para dar uma mexidinha aqui? Aí hoje, na que eu comecei a ouvir o hino, falei, meu Deus, deixa eu me recolher a minha insignificância. E outra coisa que eu creio muito, e nós falamos isso aqui, não só eu, os outros pastores também. O pregador, antes dele
trazer a palavra, ele é pregado por ela. Às vezes você pergunta assim, irmãos, fulano pregou, né? Uma unção, uma autoridade. Irmão, se eu te chamar para tomar um café e te contar algumas semanas antes de algumas mensagens, e não sou só eu estou me referindo a todo aquele que prega, e os irmãos que estão aqui sabem disso, os ministros aqui, quantas lutas, até pisar aqui nesse altar. Tem dia que a gente acabava de ensaiar e falava, o culto acabou, graças a Deus, porque é uma atmosfera espiritual, e a palavra diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, e eles não querem que nenhum de nós estejamos aqui, mas muitas vezes, o inimigo não vai fazer força nenhuma para nos tirar da igreja, não, ele vai querer nos deixar aqui dentro, desviados aqui mesmo, com o nosso coração totalmente desviado da confiança na palavra do Senhor, por causa das lutas, porque tem luta que vem, que parece que assim, ela não vai passar, ou a gente não vai dar conta. Eu não sei que luta que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, fica firme, você vai dar conta. Quando você achar assim, agora eu não dou conta mais, eu vou morrer, o Senhor, Ele manda o escape. Mas a palavra também diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Os meninos ministraram aqui também, esse hino, cria em mim, ó Deus. E esse hino, ele fala de uma passagem da Bíblia, quando Davi, ele pecou. E Davi, ele foi um homem reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou e muito. Na área da sexualidade, então, Jesus, só a Betseba já dá para contar, né? Mas não foi a única não, tá, irmãos? Teve mais. Então, assim, foi um homem sanguinário, um homem violento, um homem de guerras. Ele não só ficou com a mulher do homem, como mandou matar o homem para encobrir os negócios. E aí, a palavra vai dizer que a espada, a morte, essa sentença de morte, a maldição, ou seja, a consequência do pecado, porque existe uma diferença, igreja, entre o Senhor me perdoar e eu ter que passar pelas consequências. Eu errei, eu pequei, pedi perdão, amém, estou perdoada. Mas as consequências daquilo que eu fiz, isso fala de moral, isso fala de caráter, fala da minha vida social, fala da minha vida familiar. Então, às vezes, você está aqui me ouvindo, e dentro de você, você tem uma convicção que você já mudou. Mas, às vezes, o seu familiar olha para você ainda e fala assim, mas não preocupa não, Deus sabe do seu coração. Mas também não fica chateado com o seu familiar. Às vezes, eles já nos viram errar tanto, que quando a gente acerta, eles acham assim, será? Faz parte do processo. Mas Davi, ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, por causa desse coração humilde, quebrantado, contrito. Quando ele foi confrontado, porque ele tinha adulterado lá com a Betseba, tinha mandado matar Urias, e o profeta Natã vai, né, e naquela sabedoria de profeta, tira da boca dele aquilo que ele mesmo tinha usado como sentença para as outras pessoas. O que você faria? O que o Senhor faria, rei? Se pegasse um homem fazendo isso, isso e isso. Quantas vezes nós não estamos cometendo falhas, estamos sendo juiz na vida do outro, cometendo a mesma coisa? Mas quando Davi, ele percebe que aquele homem era ele, o que ele preocupa logo? Eu pequei contra Deus. Eu pequei foi contra Deus. E essa precisa ser a nossa dor. E a Bíblia fala que ele clama ao Senhor em um dado momento desse, porque não foi só um desses desespero. Ele era um homem que rasgava as vestes, colocava cinza na cabeça. E ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Ele fala, renova em mim esse espírito inabalável. Mas a dor de Davi era, não retira de mim o teu espírito. Porque ele sabia dessa vida de Deus, que ele não pode viver sem ela. Então, querido, eu não sei qual que é o confronto que você está vivendo, qual o pecado que você está lutando contra ele, e às vezes você vai lá e cai de novo, e aquilo vem como uma sentença no seu coração. Eu quero te dizer, que não pegue como acusação, mas rasga mesmo o seu coração diante de Deus. Fala, Deus, crie em mim um coração puro, obediente, honesto, um coração que te ama, um coração que não peca contra o Senhor. Me ajuda a lutar contra esse pecado. Não retira de mim o teu espírito. Querido, porque com o Espírito Santo habitando em nós, os dias são tão maus, imagina se nós não tivéssemos o Espírito. E eu estou fazendo essa introdução aqui com a história de Davi, porque vai cantando, a gente vai criando, né, Tom? É um problema esses meninos, a gente não pode vir mais cedo. Você vem com a mensagem pronta, aí você escuta o hino, você fala, dá para fazer um negócio, não, isso é... Mas é uma bênção, o Senhor habita no meio dos louvores. Amém? E essa introdução, por quê, querido? O dia mau, ele vem para todo mundo. E quem aqui nunca usou o Salmo 91 no dia mau? Nós fomos criados assim, como dizem, em berço evangélico. Mas meus pais ficaram muitos anos fora, depois que nós saímos da Assembleia de Deus. Quantos anos? Muitos anos fora, né? Mais de 10, né? Muito mais, né? Muito mais de 10 anos. E aí, a gente ficava tentando, às vezes, até ir para outros lugares, mas não tem jeito, né? O coração da gente parece que... Mas minha mãe sempre teve muito medo de chuva. Então, trovejou, ela falava assim, apaga a luz, fecha a janela, tudo podia estar de dia, acende a vela e abre a Bíblia no Salmo 91 para mim. E ela tremia assim, com medo, mas a Bíblia falava com a minha irmã, lê aqui para mim, lê aqui para mim. Pelo menos no dia da chuva, nós estávamos lendo o Salmo 91. O Senhor, Ele perdoa esse tempo de incredulidade, né, irmãos? Esse tempo que a gente não sabe o que está fazendo. Mas o Senhor quer nos levar a ter uma vida de intimidade e sermos alicerçados na palavra. E nós temos isso na nossa mão. Mas às vezes a luta é tão ferrenha que você esquece até da arma poderosa que você tem na mão. Mas Deus, Ele cuida de nós. Por isso, o dia que você estiver bonzinho, firme, irmão, enche de bom depósito, enche de palavra, ora. Sabe, Deus te tocou para levantar de madrugada, levanta. Para jejuar, jejua. Porque vai ter dia que você não vai conseguir orar, você vai ter que só chorar na presença do Senhor. Mas você vai estar com o depósito cheio. E aí, uns dias desse, mal, muito mal, veio sobre mim. E eu me calei, mas sentindo muita dor. Física, pastora, também. Porque eu sinto no físico. Quando eu fico muito entristecida ou muito nervosa, depois eu sinto muito no físico. E um dia, levando as meninas para a escola, eu gosto muito do carro, ouvir no carro, e eu falo com vocês aqui sobre isso. Querida, eu estou te dando exemplo de coisas simples como Deus fala conosco. Para você ver, porque às vezes a gente fica procurando tanta coisa, sabe? Alguém tem que pôr a mão na minha cabeça, eu tenho que ir num culto muito avivado para Deus falar comigo. Não, Ele está falando com a gente o tempo todo. Às vezes a gente que não está ouvindo. E nem estava tocando o hino que fala do Salmo 91. E a Mirella me perguntou assim, mãe, o que é a sombra do onipotente? Aí, dirigindo aquele centro, né, quem sabe aquele trânsito de manhã, sangue de Jesus, só ali já dá para...
E aí ela, mãe, que fala da sombra. O que é a sombra do onipotente? Aí eu comecei, sabe o que é no automático? Tipo assim, estou dirigindo, ela está ali atrás, vou te responder. Mirela, imagina uma árvore ou uma pessoa muito grande e você está ali pequenininha, cansada, sobrecarregada. Quando eu falei sobrecarregada, dentro do meu coração, bum. Falei, Deus está falando comigo. Falei, Deus está falando comigo. E aí meu olho já encheu de água. Falei, Deus só está falando comigo. E eu fui explicando para ela. E aquilo, a atmosfera de dentro do carro mudou. E eu fui explicando para ela. Eu falei, Mirela, é um lugar de descanso. É um lugar de proteção. Imagina você andando num sol quente. Com muita sede. E andando no sol. E você vai avistar uma árvore muito frondosa, muito linda. E aquela sombra fresquinha, onde bate aquela brisa suave, assim, aquele ventinho. E você vai sentar lá debaixo. Falei, Mirela, isso está falando de Deus. Só que cada vez que eu falava, Mirela, isso a Bíblia está falando é de Deus. Eu estava ouvindo a minha voz, o Espírito falando com a minha voz para mim. Eu falei, eu entendi. E o que essa palavra está falando para mim e para a sua vida? A sombra, ela simboliza essa proteção, esse cuidado de Deus. É bom, né, quando a gente está muito cansado, você fala assim, vou sentar ali debaixo daquela sombra, é tão gostoso conversar. Já viu quando alguém não gosta muito, assim, né, de uma CLT ou uma coisinha assim, a pessoa fala assim, fulano só gosta de... Ô, gente, vocês são do meu tempo. Sombra e água fresca. Quem nunca, vocês não ouviram, nunca ouviram isso não? Fulano de tal só gosta de sombra e água fresca. Quer dizer, não gosta de pegar no pesado. Mas a Bíblia, nesse cuidado, o Senhor fala comigo e com você assim, olha, existe um lugar de descanso. E como essa palavra cabe nos nossos dias? Não tem uma pessoa que você conversa com ela que ela não fala, estou cansada demais. Eu estou correndo demais. Estou trabalhando demais. Querido, eu quero te dizer que quanto mais trabalhar, quanto mais dinheiro ganhar, não será suficiente. Não será suficiente para fazer e ocupar o lugar onde só Deus pode ocupar e fazer. E o título aqui, quando fala do onipotente, fala que Deus, Ele possui todo o poder. Todo. E esse salmo, ele começa nos exortando, fala, olha, aquele que habita, ou seja, que tem uma casa, que tem um lugar, no Altíssimo, ele habita nesse esconderijo, é na sombra dele que ele descansa. O Senhor está falando para você nessa noite, há um lugar de descanso verdadeiro para você. E às vezes nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, muitos por trabalhar demais, e outros, às vezes falam assim, quantas vezes eu já falei isso, gente, eu não fiz nada hoje, eu estou extremamente cansado. Quem já se sentiu assim, nesses dias? E é um cansaço real, não é coisa da nossa cabeça, é uma fadiga, uma exaustão. E eu fiquei ruminando essa palavra, eu falei, Deus, essa palavra é para todo aquele filho de Deus. Querido, porque nós temos que ser diferente. Eu não estou falando que nós não vamos nos cansar nunca, porque nós somos humanos. Mas nós não podemos viver cansados e sobrecarregados, porque Deus tem um lugar de descanso para mim e para você. Então, se as coisas estão nos tirando a paz, nos tirando desse descanso, as coisas estão no lugar dele. E muitas vezes, de uma forma inconsciente, nós colocamos coisas, problemas, dores no lugar de Deus.
e queremos fazer com a força do nosso braço. Esse descanso mencionado aqui, não fala que nós não vamos ter problema nenhum, mas fala dessa certeza do cuidado de Deus para a nossa vida. E tudo na vida precisa ser equilibrado. Eu não posso, se eu descanso demais, isso chama preguiça. Mas se eu descanso de menos, isso gera ansiedade. Então, assim, é uma escassez de confiança em Deus. E a gente, cada dia que passa, irmãos, que nós vamos nos aproximando da vinda de Jesus, e Ele vai voltar. Louvado seja o Senhor por isso. E nós não podemos ficar dentro das igrejas, eu não falo só a nossa aqui, mas as igrejas de Cristo espalhadas nesse mundo. Nós não podemos viver só de culto em culto, só de dor em dor, só de problema em problema. Nós precisamos criar uma estrutura de confiança. Eu estou bem, eu vou glorificar o Senhor. Eu estou mal, eu vou para a sombra dEle. Sabe aquela criança? Eu me vi nesse dia como uma criança encolhidinha. Falei, Deus, deixa eu encostar aqui um pouquinho e ficar quietinha. Nesse lugar de proteção. Sabe quando um pai é muito grande, igual o irmão ali, o Demi? Imagina o irmão, o Demi, abraçando o Samuel, netinho do irmão Lossandro, o Samuel da Bárbara. Imagina a proporção. Imagina você e Deus. O Samuel andando no sol e o Demi acompanhando, fazendo uma sombra nele. Esse é o cuidado de Deus comigo, com a sua vida. Você está andando e falando, já acabou para mim, não dá mais, eu não dou conta, Deus só não está vendo. E Ele está assim, ó. E onde você vai, a sombra vai. Entende? Eu é que faço, eu é que opero, eu que realizo. Deixa que eu resolvo do meu jeito. E Ele está assim, ó. Mas às vezes eu nem estou crendo. Você pode ter acabado de pensar isso. Mas às vezes tem alguém de joelho crendo, consagrando a sua vida ao Senhor todos os dias. E a sombra do Onipotente trazendo descanso para a sua vida. Isso é maravilhoso. E não vai dar tempo de abrir, irmãos, que tem algumas referências que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mesmo no meio de lutas, tem como ter paz quando eu encontro esse lugar em Deus. E existe um lugar em Deus. E nós precisamos achar esse caminho. Muitos conhecem esse caminho, mas muitos não conhecem. Ou só conhecem de ir lá, sabe aquela visita que entra só na sala? Cumprimenta assim e sai. E o pai está abrindo toda a casa e falando, eu quero intimidade, pode entrar. Pode vir mais fundo. Querido, chega de viver com experiências do passado. Chega de viver com os milagres do passado. O Senhor tem coisa nova para você. O Espírito Santo é novidade de vida, é renovo para a sua vida. Fala, Senhor, muito obrigado por tudo que eu vivi lá atrás. Mas eu creio e eu vou prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque tem muito de Deus para nós. Tem muito dele. E o Salmo 127, 2 fala o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Quantas pessoas têm perdido o sono aqui por causa de problema? Quantos de nós não temos insônia por causa de dificuldade, por causa de dor, por causa de coisa que a gente não consegue mudar? Mas o inimigo vem
e ajuda a dar um upgrade aí. É assim que fala o povo do inglês? Ó, falei inglês, vocês viram? Depois vocês cortam, tá, gente? Impulsiona isso na nossa mente e a gente perde o sono. E aí a palavra está falando assim, é inútil você ficar levantando de madrugada, levanta cedo, dorme tarde, come pão de dores, ou seja, todo dia é problema, você está comendo um pão de dor. Pois assim, dá a ele aos seus enquanto dorme. O que o Senhor está falando para mim e para você? Dorme, meu filho, porque enquanto você está dormindo, eu estou fazendo. Dorme, descansa. Aleluia, aleluia. Nós somos filhos de Deus, nós não vamos viver debaixo desse jugo, de povo cansado, estressado, de povo que não tem tempo. Nós temos tempo para o Pai, sim. Querida, eu não sei o que Deus está falando no seu coração para que você abra mão, para que você tenha mais tempo com Ele, mas eu quero te dizer que faça o quanto antes. Nada satisfaz a nossa alma como a presença do Senhor. Então, para que perder o sono? Fala, Jesus, eu vou dormir. Eu vou deitar e eu vou dormir. Tem um outro salmo também que fala, em paz me deito, logo eu pego no sono, pois só tu me faz repousar seguro. Então é deitar, é a confiança em Deus. Vocês estão vendo que todo o tempo a Bíblia está nos levando para essa confiança. Porque só descansa quem confia. E quem não descansa não produz. Quem não descansa não cresce. Por quê? Porque não tem saúde, porque não descansou. Nós precisamos ser saudáveis para poder crescer. E agora eu não estou falando de estatura física. Eu estou falando de vida espiritual, de intimidade com Deus. Se você não tem tempo para descansar e confiar nele, como você vai crescer? Se eu tenho medo de confiar nele, como que eu vou crescer? Como que eu vou receber esse alimento que me faz crescer? Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Está entendendo, irmãos? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender e deixar Deus falar com você, como cada versículo desse falou o meu coração. É a palavra nos mostrando que toda manhã tem uma porção de misericórdia, então deita e dorme. A Deus, vou dormir. Esse problema não vai me tirar o sono, porque a tua palavra diz que o Senhor está fazendo enquanto eu estou dormindo. Que o Senhor, enquanto eu estou dormindo, o Senhor está resolvendo os problemas. Às vezes você sai do seu trabalho, às vezes é na sua casa, na sua família, e você passa a noite inteira acordado, e de manhã está com o olho desse tamanho, dando mal-estar, porque não dormiu, e o problema está lá. Então deita e dorme. Fala, Deus, vou dormir? Porque é a tua palavra. Tem alegria, conversa com Ele, Ele é seu Pai. Pega esses versículos, repete até isso gerar vida dentro de você. Fala, Deus, eu vou deitar e eu vou dormir. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. E eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor, então essa palavra é para mim. É para mim. O povo de Deus perece porque falta conhecimento. E o conhecimento é esse, da palavra, de quem é o Deus que nós servimos. Em todo tempo nós vão tentar nos parar. Em todo tempo. Mas fica firme, irmão.
Fica firme. Vai ter vezes a gente está tão assim que às vezes a gente não vai conseguir nem cumprir a função de igreja, função ministerial. Está tudo bem, desde que Ele continue sendo o centro do seu coração e da sua vida. Deus, eu estou sentada aqui, para o Senhor criar em mim um coração puro, novo, para eu ser renovada no Senhor e na força do seu poder. Entende? E entender essa renovação. Aqui, quando a Bíblia cita a renovação, está citando como um princípio. E o princípio do descanso. Vamos lá em Gênesis. Deus criou o mundo em quanto tempo? Gente. Pode falar com verdade, você fica com medo de errar, não. 6 dias. E no 7º? Ele estava cansado? Não, ele é Deus. Ele estava deixando uma lição para mim e para você. E esse descanso dele, ele não ficou... Não é que ele descansou para ficar à toa. Ele estava contemplando tudo aquilo que ele fez. Descanso. A Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala sobre o sábado, sabate. A palavra sabate significa descanso. É o dia reservado para o Senhor. E nós, as irmãs aí, podemos falar mais do que os... Hoje eu vou tirar para me consagrar ao Senhor. Estou consagrando ao Senhor. Senhor, estou de jejum hoje, estou em consagração. Hoje é o meu dia, é o meu sábado para o Senhor. Já levanta com a casa toda para cima. Cadeira para cima, menino para fora, cachorro para a rua. E está fazendo... Que descanso no Senhor é esse? As pessoas da Bíblia guardavam mesmo o sábado. O sábado, o dia do descanso. O dia que você tira para falar assim, esse é o dia que eu vou estar contemplando. Eu falo isso com várias pessoas. Quando eu estou em atendimento, eu falo assim, por que você trabalha tanto? Porque eu preciso de dinheiro. Eu falo, para quê? Você não tem tempo para gastar? Porque se eu trabalho. Vai no shopping, fulano, não posso? Vai no cinema, fulano, você é doida? Mas e meu serviço? E isso? Como? Então, para quê? Nós não trabalhamos, sim. Precisamos trabalhar. Né? Precisamos comer, vestir, cuidar da nossa casa, conquistar as nossas coisas, está tudo bem. Mas se o trabalho... Aí chega no final de semana, hoje eu vou fazer o quê? No domingo? Vou descansar. Deus entende, Ele sabe que eu estou cansado. Eu imagino, irmãos, está isso na Bíblia não, tá? Mas eu imagino Deus olhando para a gente falando, olha como que é desobediente. Eu ensinei sobre descanso, ainda fala que está cansado no dia de me cultuar. Ensinei que é para descansar. Deus entende que eu preciso. E aí, tem uma outra referência que eu quero compartilhar com vocês, Marcos 6,31. Fala assim, e ele disse-lhes, vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. Isso aqui foi Jesus falando para os discípulos dele. Ele falou com eles assim, olha, isso foi antes, um pouquinho antes da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele fala com eles assim, olha, se retira para um lugar mais deserto, né? Tira aqui um tempinho, porque vocês não estão tendo tempo nem para comer. Quantos de nós, às vezes, não temos tempo para comer? E o cuidado de Deus é tão grande com a nossa vida, que antes dessa fala aqui de Jesus, os discípulos estavam vindo
contar para ele a respeito da morte de João Batista. Então, os discípulos não estavam só cansados, mas com certeza também muito entristecidos. Estavam vindo de uma história de dor. Às vezes nós estamos cansados e nós estamos também entristecidos, magoados, coração doendo. E aqui você não vê Jesus falando com eles assim: a obra não pode parar, vocês têm que trabalhar, enxuga essa lágrima. Não, Jesus fala com eles assim, ó, gente, olha como Jesus é carinhoso. Irmãos, entenda, que coisa linda o cuidado de Deus conosco nesse dia. Jesus fala com eles, olha, tira aqui, vamos para um lugar aqui, deserto. Jesus não tocou na morte, não deu detalhes. Vocês estão indo e vindo, acho que vocês não tiveram nem tempo para comer. Jesus falando com eles, descansa, come. Pense em vocês um pouquinho, para, desacelera. E eles estavam aqui pregando. Isso é exemplo para mim e para a sua vida. Sentar, que ele tenha paz para sentar e para comer. Mesa, comida, é coisa sagrada. Sabe, tenha paz. Fala, Deus, eu vou ter paz para comer. Às vezes você não vai poder lá ficar horas, mas o tempo que você tiver, para comer. Para pelo menos falar, Jesus, obrigado, porque eu estou comendo. Não deixe o tempo, do jeito que está, roubar isso de você, não. Às vezes o que nós estamos precisando para descansar é desligar um pouco. É desligar a mente um pouco. Como Jesus aqui mostrou para esses discípulos. Jesus, por várias passagens na Bíblia, vocês vão ver Jesus se retirando da multidão. Ele se retirava para poder orar. O que é se retirar da multidão? Sai do meio das muitas vozes, do que está te cansando. Sabe aquele dia que fala assim, eu preciso cuidar de mim? Quando você cuida de você está cuidando do templo do Espírito. Quando você não anda ansioso com coisa alguma, você está falando, eu creio no meu Deus. Fala, Deus, hoje eu estou pecando, tira essa ansiedade do meu coração. Tira essa ansiedade do meu coração. Então, tenha tempo para confiar em Deus. Porque aqui tinha a lei do sábado, mas Jesus veio. E para nós hoje, o sábado não é um dia. O sábado é uma pessoa, é Jesus. O descanso é Jesus. Entende? Não é que você vai parar todo sábado para você fazer isso, não. Mas você entender que Jesus veio na nova aliança. Ele mesmo disse, eu sou o sábado. Ele é Senhor do sábado. Eu sou o Deus com vocês. Eu sou o Deus que te dá descanso. O seu descanso não está em coisas. O seu descanso está em mim. Falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Quer dizer que eu vou confiar e os problemas vão embora? Não, às vezes vão até intensificar. Mas eu tenho a convicção, o Senhor está cuidando de todas as coisas. E Ele nos prova na palavra que o sábado é Ele. Tanto no Salmo 91, que nós lemos, que fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é Deus. Então não tem a ver mais com um dia. Onde é o seu lugar seguro? Ah, o meu lugar seguro é quando eu estou em casa. Ah, o meu lugar seguro é fulano, é ciclano. Igual está vindo aí o dia dos namorados. Aí é o dia inteiro. Hashtag amando. Você é de janeiro a janeiro a minha melhor escolha.
só algumas, porque a mente não está boa, senão eu ia lembrar, porque tem mais. Ama mesmo, gente. Eu sou fã de quem ama, tem que amar mesmo. Tá amando, põe lá, põe coraçãozinho. Apesar que não fica pondo muito, não. Tem uns olhos aí que não são muito bons também, não. Tem coisas que os outros não vê. Tem coisas que a gente tem que deixar guardadinho. Mas, enfim. E a nossa segurança de verdade? Em Deus. E é isso que Ele está falando para nós nessa noite. Existe um lugar. Existe uma pessoa. Existe um verdadeiro descanso. E esse descanso é em Jesus. Deixa eu ver uma outra referência, que estou de olho no tempo, tá, irmãos? Pode ficar em paz. Vocês estão em paz, né? Vocês acabou de aprender que não precisa andar ansioso. Isaías 40, 31 fala assim, olha. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É a prova na palavra, que se eu estou cansado demais, se eu estou estressado demais, se eu estou sobrecarregado demais, a minha confiança não está nele. Eu não estou descansando à sombra do Onipotente. Eu não estou me renovando nessa sombra, nesse lugar gostoso de renovação, onde eu tomo fôlego. Mas a palavra está dizendo o quê? É aqueles que esperam no Senhor. Se eu espero, é porque eu confio. Então as minhas forças vão ser renovadas e eu vou subir com asas como águias. Eu vou correr, eu vou fazer, eu vou produzir, mas eu não vou me sentir cansado. Por quê? Porque o meu descanso, a minha confiança está nele. Eu não vou ficar fadigada. Por quê? Porque eu sei que não é a força do meu braço que está fazendo. Não sou eu que abro a porta. Não sou eu que curo. Não sou eu que libero a provisão. É Ele. Então eu não vou me fadigar. Querido, nós precisamos clamar por isso. Falar, Deus, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a fé dentro de mim, para que essas palavras entrem em mim. E o teu Espírito Santo e a palavra, juntos formam dínamos, o poder, a transformação, a glória do Senhor dentro de nós. E a palavra diz que Cristo em vós é que é a esperança da glória. Então, filhos do Deus Altíssimo, não se permita andar arrastando, porque está cansado demais. Mas vá para esse lugar de descanso que é o Senhor. E fala, eu vou andar como filho de Deus. Trabalhando, produzindo, mas com o princípio correto, esperando naquele que pode fazer todas as coisas. Às vezes nós colocamos nas mãos de Deus algo, daí 2 dias não aconteceu. Eu falo, Deus, me devolve aqui que eu vou resolver. Pode deixar que eu devolvo, que eu resolvo. Irmão, espera. Tem gente que ainda olha para a gente e fala assim, eu não posso esperar. Aí você fala assim, então faz. Pode, irmão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão. Eu fiquei repetindo isso quando eu fiquei montando a mensagem. Com asas, como águia. Eu fiquei me imaginando, falei, Deus, aquele dia que eu estiver ruim, mas ruim mesmo, que o inferno falar assim, hoje eu venci ela. Só chegando com as minhas asas como águia. Na força do Senhor, na força do seu poder. Porque isso aqui, ó, vai ficar aí debaixo da terra, a terra vai comer, vai ficar. Mas o Espírito inabalável vai para Ele, vai voltar para o Pai. Vai voltar para o Pai. Aleluia. E Jesus, o nosso sábado, o nosso descanso, Ele prova que Ele é o nosso descanso em Mateus 11, 28 e 30. Quando Ele fala assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, algumas traduções falam sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está falando assim,
vai para outra pessoa, vai procurar recurso aqui e ali. Ele está falando assim: olha, vinde a mim, eu sou o descanso. Eu sou o descanso que você precisa. Porque tem cansaço na nossa vida, irmãos. Tem exaustão na nossa vida, que a gente pode dormir o dia inteiro, que ela não passa. Porque não é mais físico. Quando é um cansaço físico, você dorme, você come, você levanta, você está renovado. Trabalhou, ficou cansado, é isso mesmo, está tudo bem. Você descansou ali, você está novo. Mas aquele cansaço, dia após dia, arrastando, estou cansado, estou cansado, estou cansado. E nessa noite tem um convite para mim e para você. Do Senhor, Ele falando para mim e para você assim: olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o jugo dele, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa maravilhosa. Ele fala assim: olha, aprende de mim, eu sou manso, eu sou humilde. Humilde. De coração, ter humildade para falar com Ele. Jesus, como eu comecei a palavra falando a respeito de Davi, sou pecador mesmo, sou errado mesmo, mas eu amo o Senhor, então eu não vou largar o Senhor, eu fico aqui agarrado no Senhor, até o Senhor me consertar. Um coração humilde, que reconhece: eu estou errado, eu preciso de ajuda. Um coração humilde, para falar: Senhor, me perdoa, porque eu larguei o Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu busquei prazeres, eu busquei descanso em outras coisas. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho cumprido, não tenho obedecido a Tua palavra. E a Tua palavra me ensina que eu preciso descansar, que eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha saúde. Aqui, quando ele fala assim: olha, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que ele está falando aqui? A alma fala das nossas emoções. Ele não está falando do físico. E onde nós ficamos agitados hoje, sobrecarregados hoje nas nossas emoções, que tentam nos sabotar o tempo inteiro. O tempo todo. Ele fala: eu sou o descanso para a sua alma. O fardo dele é suave, o jugo é suave, e o fardo é leve. Você crê na palavra do Senhor, irmãos? A palavra dele é verdade para você? Então por que você está carregando esse fardo pesado ainda? O Senhor te chama essa noite para tirar esse fardo pesado. Fala: Deus, amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Eu não sei nem o que vai acontecer. Eu só sei que a sua palavra é para mim também. E a sua palavra diz que eu posso trocar com o Senhor. Então eu não quero esse peso mais. Senhor, eu quero essa leveza, essa suavidade que vem da vida do Senhor. Não é desejo do Senhor que você não tenha tempo nem para ouvir o Espírito Santo falar. Com falsas crenças, com medos que às vezes a própria mente é que cria, nem é algo real. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, para você não tem jeito. Quantas vezes você já tentou? E você vai na igreja, e sua casa, e sua família, e isso, e aquilo. Não importa. Para Jesus, o meu lugar seguro é o Senhor. Eu quero me perder nessa glória. Eu não quero me separar desse amor. E a própria palavra nos pergunta isso: quem poderá nos separar desse amor do Senhor?
Querido, nada pode te separar do amor do Senhor. Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem os dominadores das trevas, nem doença, nem coisas da atualidade, nem do porvir. Nada pode nos afastar desse amor. E o convite nessa noite é: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e Ele, Jesus, é que te dá alívio. Espírito do vivo Deus, toca na tua igreja, toca nos seus filhos. Você coloca sobre os seus pés se você quiser, se você quiser ajoelhar, mas eu quero fazer um convite nessa noite. Você está cansado e sobrecarregado por andar em lugares e procurar em coisas alívio que só a presença pode te dar. E não é porque você não crê na presença, mas é porque você entra e sai. O Senhor está te chamando para ser esse lugar de habitação. Não um lugar de visitação, mas um lugar onde Ele vai estar e vai habitar. Querido, se você está aqui nessa noite e você precisa se reconciliar com o Senhor, eu não vou nem falar se você quer, porque nem é o querer, é o precisar. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos nos esconder nesse lugar de descanso. Há um lugar de provisão, há um lugar de renovo, há um lugar onde o Pai, Ele troca as vestes, onde Ele põe anel no dedo, sandália nos pés, a capa de autoridade. Oh, Jesus. Se você está aqui nessa noite, você deseja se reconciliar ou fazer aliança com esse Jesus, com esse Jesus da palavra, com esse Deus da palavra, porque o que eu preguei para você aqui nessa noite, os versículos que eu li para você aqui nessa noite, estão todos aqui na palavra. E a palavra do Senhor é poderosa para cumprir muito além daquilo que você pensa, do que você pede ou espera. Ela tem poder para penetrar na sua alma. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Se tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar, sai do seu lugar, vem à frente. Venha à frente, venha cantando esse hino. Fala: Senhor, nada vai me separar de Ti. Não importa quantas vezes eu preciso me prostrar diante do Senhor, assim como Davi fez, mas nada vai me separar dessa verdade que é o Senhor. Do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem o poder do convencimento. Só o Senhor tem esse poder na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que os seus filhos, eles sejam abençoados, que eles sejam fortalecidos nessa noite. Deus, que esse lugar de descanso, que essa pessoa, esse descanso em Jesus, seja verdade na nossa vida em todo o tempo. Quando nos sentimos sozinhos, humilhados, sobrecarregados, que possamos, ó Deus, entender que é só nos aquietarmos nesse lugar de descanso. Fala: Jesus, eu preciso me renovar. É o melhor lugar. Nos teus braços, Senhor.
quando fala que nem a morte nem a vida. Louve ao Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Descanse em Jesus. Descanse em Jesus. Descanse, seja renovado. Seja aliviado. Tira todo o peso, todo o jugo pesado, toda a bagagem pesada. Fala, Jesus, eu te entrego nessa noite. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. E quando eu creio em Jesus, que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu descanso, que Ele é o meu Senhor, eu posso afirmar isso, que nem a morte nem a vida vai nos separar dEle. Porque se nós fecharmos o olho agora, nós estaremos diante dEle, diante do Pai, amém? Querido, mas se eu não tenho Jesus, e aí? Às vezes tem pessoas que ainda falam assim, quando eu morrer pode julgar em qualquer lugar. Querido, não é assim. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E se hoje pedirem a tua alma, para onde vai? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos como igreja chegar em um tempo onde nem precisa mais ficar fazendo apelo, ficar forçando os irmãos a serem salvos. Porque eu não falo igreja só a nossa, que é a igreja de Cristo. Porque Jesus não precisa ser forçado. Jesus, Ele é a vida. Não tem vida fora de Jesus. Eu preciso dEle para viver esse tempo aqui. E eu preciso dEle para entrar na eternidade. Jesus é a porta. É a porta. Jesus é a porta. Não tem como entrar na eternidade sem essa porta. Não há outro caminho que leva ao Pai. Ele diz, olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Sim, Jesus. Em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. É o lugar de amparo. É o lugar que quando você se sentir sozinho. Às vezes tem pessoas que oram e falam assim, Jesus, é tão ruim ser sozinho. Mas Ele toca no meu coração para te dizer, você não está sozinho. Ele está lá. Ele vê. Ele ouve as orações, o clamor, o choro, o desejo. E às vezes fala, Jesus, como é ruim ficar sozinho. E Ele fala, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não fica sozinha, é a palavra. E Ele tem compromisso com a palavra dEle. E Ele fala na palavra que vai estar conosco até a consumação dos tempos.
Mesmo que você não sinta, não perceba, não acredite, Ele está, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Deus presente, Emanuel, Deus conosco. Obrigado por esse lugar de descanso, obrigado por esse renovo, obrigado pela tua palavra que é a verdade. Obrigado porque o Senhor é o caminho que nós vamos andar. O Senhor é a verdade onde nós vamos andar. O Senhor é a vida que nós precisamos ter. Maravilhoso é o Senhor, Príncipe da paz, Deus forte, Deus grande. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Viver Jesus é bom demais, irmãos. É o melhor lugar. É o melhor lugar. E eu quero te dizer algo. O dia que você estiver mais ruinzinho, que você falar assim, hoje nem na igreja eu vou. É esse dia mesmo que você tem que vir. Vem. Vem chorando, vem com dor, vem entristecida. Às vezes a gente vem até meio bravo. Mas venha. Venha compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.